Bom, vamos iniciar a aula, né? Nessa aula vamos ver sobre cidadania e meio ambiente. Seja bem-vindo. A partir de agora, acompanha aí na tela o meu mouse. Essa bolinha vermelha é o meu mouse, tá bom? Não precisa abrir o livrinho do Autoescola de matéria, né? Porque os meus slides aqui é diferente, né? Se você tentar acompanhar com o livrinho do Autoescola, você vai se perder e não vai entender nada, né? O que eu tô falando aqui na aula, tá bom? Se quiser abrir um caderno para você fazer anotações, perfeito. Mas tentar acompanhar com outro livrinho, você não vai entender bem a matéria, tá bom? Você precisa entender bem a matéria, porque a prova lá do Detran está difícil. Bom, sobre cidadania, sobre os direitos e deveres do condutor. Veja bem, o condutor, ele precisa conhecer e usufruir dos seus direitos no trânsito. Porém, respeitar as leis e cumprir os seus deveres, né? Como condutor. Cidadania no trânsito consiste em conhecer as leis e normas que regem o trânsito brasileiro, né? Gozar dos benefícios que lhes são de direito e respeitar os direitos dos demais cidadãos. O exercício da cidadania no trânsito é fator indispensável para que a vida em sociedade seja possível. O trânsito em condições seguras é um direito de todos e dever dos órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito, do SNT, do Sistema Nacional de Trânsito. Agora vamos ver sobre o relacionamento interpessoal. O que é o relacionamento interpessoal? O relacionamento interpessoal é a forma como as pessoas interagem. Bom, aqui em cima, no primeiro quadrante, nós temos o indivíduo, né? O indivíduo, eu estou me referindo a eu, né? A si, a pessoa em si, né? Vou dar exemplo aqui de mim, né? Eu, como eu me comporto, como que eu controlo as emoções. O segundo quadrante aqui, ó, no meio da tela, né? Grupos sociais. Eu estou me referindo a nós, né? Aqui já entra o quê? Grupo social de família, amigos, trabalho, escola. Em todo lugar tem grupo social, entendeu? É quando combinamos regras e colaboramos, né, em grupos sociais. Agora, nesse terceiro quadrante aqui, ó, né, quando fala de sociedade, aqui já entra todos, né? Aqui vamos ver o indivíduo, né, e o Estado. O indivíduo e o Estado. Veja bem, cada pessoa tem o seu gosto e preferência, né? Cada pessoa gosta de uma coisa. Aí é o seguinte, essa pessoa no trânsito vai causar divergências, não tem o que fazer, porque cada pessoa tem um gosto e preferência, né? Essas divergências vão virar conflitos, né? Principalmente quem mora em cidade grande sabe o que eu estou falando, né? Ou quem já foi passear em cidade grande sabe o que eu estou falando. Esses conflitos vão gerar comportamentos, né, agressivos no trânsito. Com esses comportamentos agressivos no trânsito, entra o Estado, né, para dirimir os conflitos. Dirimir significa diminuir os conflitos, né, gerado pelos condutores, né? O Estado vai trabalhar, né, em cima do Código de Trânsito Brasileiro, né, do CTB, para poder diminuir os conflitos, né,
no trânsito. Falando de cidadania, né? Para vocês entenderem, o relacionamento interpessoal é um conceito do âmbito da sociologia e psicologia que significa uma relação entre duas ou mais pessoas, para ficar bem claro para vocês aí, tá bom? Esse tipo de relacionamento é marcado pelo contexto onde ele está inserido, podendo ser um contexto familiar, escolar, de trabalho ou de comunidade. O relacionamento interpessoal implica numa relação social em que cada indivíduo representa uma engrenagem desta enorme máquina chamada sociedade. Aqui vamos falar do indivíduo cidadão, né? É importante saber que, além do papel de condutor, o motorista deverá ter sempre em mente que, quando se encontra no trânsito, ele está dividindo espaço com outros indivíduos, pedestre, ciclista, animais e outros condutores, que também necessitam utilizar as vias, tá bom? Tem que pensar no próximo também ali, dividir espaço, tá bom? Responsabilidade do condutor, administrativa e criminal. O condutor de veículo está sujeito a responder administrativa e criminalmente pelos atos praticados como motorista, conforme consta no Código de Trânsito Brasileiro, no CTB, né? Legislação específica e demais legislações. Professor, o que é administrativa e criminalmente? Então, criminalmente é a justiça, né? Crimes. E administrativa é órgãos de trânsito, né? Que foca em infração de trânsito. Ainda falando da responsabilidade do condutor, é preciso também lembrar que o condutor tem a nobre missão de ser um condutor exemplar, pois seu comportamento adequado na condução do veículo pode influenciar no comportamento de futuros motoristas, os quais hoje são seus passageiros. Além disso, é de grande importância que o motorista se conscientize da necessidade de se comportar de forma educada, tratando os outros usuários do trânsito sempre com cortesia. Agora vamos falar do meio ambiente, né? Da poluição. Olha o planeta aqui, ó, pedindo socorro, né? Tá cada vez pior, né? A poluição está cada vez aumentando mais. É o resultado de qualquer tipo de ação ou obra humana capaz de provocar danos ao meio ambiente. É a introdução na natureza de substâncias nocivas, perigosas, né? À saúde humana, aos outros animais e ao próprio ambiente, que altera de forma significativa o equilíbrio do ecossistema, né? As pessoas jogam lixo no rio, as fábricas, né? Elas emitem muita fumaça, né? Muita poluição aqui em cima, tá vendo? Aqui tem alguns geradores da poluição. As pessoas, né? Poluem o planeta, veículos automotores polui o planeta, fábricas, lixões, tá vendo? Se eu perguntar para você aí, qual desses agentes polui mais o planeta? E aí, o que você acha? Pensou? O que mais polui o planeta é o
trânsito de veículos automotores em primeira escala. Em segunda escala, vem as fábricas. Principais tipos de poluição. Tem a poluição do ar, tem a poluição sonora, temos também a poluição do solo, né? Que já entra os lixões, a poluição da água, tem muitas pessoas que jogam lixo na água. Temos a poluição visual, né? Que serve para tirar a atenção do motorista que está ali dirigindo na via, né? O seu carro, tira a atenção, né? Tem a poluição radioativa, né? Aqui já entra a contaminação do ambiente por materiais radioativos. Às vezes o veículo estava transportando alguns materiais, né? Alguns líquidos, né? Inflamáveis, radioativos, e tombou, espalhou na via ali, entendeu? Aí vai poluir, né? De maneira radioativa o meio ambiente. Vamos ver agora alguns agentes poluidores, né? E o tempo de decomposição de cada um deles. Veja bem, o papel ele leva de 3 a 6 meses, né, para se decompor no meio ambiente. O copo e lata de plástico leva cerca de 50 anos para se decompor do meio ambiente. A fralda biodegradável leva 1 ano para se decompor. Chicletes leva cerca de 5 anos para se decompor. A lata de aço leva cerca de 10 anos para se decompor. A garrafa de plástico leva cerca de 200 anos para se decompor. O isopor, 400 anos. A guimba de cigarro leva cerca de 2 anos para se decompor. A fralda descartável leva cerca de 600 anos para se decompor. O pneu leva cerca de 600 anos. A lata de alumínio, 500 anos. A garrafa de vidro, 4.000 anos para se decompor. Agora vamos falar, né, desse monóxido de carbono. Esse monóxido de carbono trata-se de um gás imperceptível, letal, né? Esse gás aqui, ele não tem cor, ele é imperceptível e ele leva a pessoa à morte, a óbito, ok? Deixar veículo funcionando em garagem fechada, né, para esquentar o motor é um perigo. Por quê? Quando o motor do carro ele está ligado queimando combustível, ele vai gerar esse monóxido de carbono por conta, né, do combustível ser queimado no motor. Vai sair pelo escapamento e vai encher essa garagem aqui de monóxido de carbono. Não tem cheiro, não tem gosto, ele é imperceptível e pode matar, tá bom? Bem cobrado na prova. É o famoso gás incolor. Agora vamos ver esse gás aqui, ó, esse dióxido de carbono, o CO2, né? Ele causa o efeito estufa, né? O efeito estufa vai causar o aquecimento global, ele esquenta o planeta, tá? E se esquenta o planeta, vai derreter as geleiras e acabar, né, com a fauna nesses lugares aqui, ó. Tá vendo o urso polar num pedacinho de gelo aqui, ó? Quer dizer que tá acabando, né, com a moradia, né, dos animais nesses lugares onde tem gelo, né? E se derrete as geleiras,
aumenta o nível dos oceanos. Agora aqui, ó, do lado esquerdo, vou explicar essa imagem para vocês. Observem, o Sol, veja bem, a luz do Sol entra fácil, né, no planeta Terra e aquece a Terra. A Terra quente tenta devolver para o espaço essa energia como radiação infravermelha, né, o calor. Mas só que ao chegar no CO2, essa radiação infravermelha, ela fica presa aqui na Terra por conta da poluição, entendeu? CO2 é a poluição que segura o calor aqui no planeta Terra, né? Essa radiação infravermelha, entendeu? Aí causa o efeito estufa. É claro que o aquecimento no planeta, né, o calor faz parte da vida, mas se esquenta demais, já faz mal para o ser humano, entendeu? Aí por conta da poluição, tem esquentado demais o planeta. Esse dióxido de enxofre, o SO2, ele causa a chuva ácida. Não é que vai chover ácido, né? É que a chuva, ela tem um teor de acidez, né? Por conta do dióxido de enxofre, que se acumula lá nas nuvens. A chuva ácida, ela vai causar a desertificação. Tá vendo a imagem aqui, ó? Ela meio que mata os matos. Vai causar também a corrosão em estruturas metálicas. Veja nessa imagem aqui, ó. Gases, né, de indústrias sobem para a nuvem. De veículos também sobem para a nuvem. Aí os vapores de rios e lagoas também sobem para a nuvem. Aí quando carrega demais a nuvem, chove. E essa chuva tem um teor de acidez. É por isso que não pode deixar, né, veículo no tempo, porque senão queima a pintura. Esse clorofluorcarbono, conhecido como gás CFC, tá? Não é Centro de Formação de Condutores, não. É clorofluorcarbono, ó, CFC, tá? Esse clorofluorcarbono, ele diminui, ele destrói a camada de ozônio do planeta Terra, né? A camada de ozônio do planeta Terra é a camada que protege o planeta Terra, né, de raios solares, entendeu? E se diminui, entra mais raios solares no planeta Terra, tá joia? Aonde que é encontrado esse clorofluorcarbono? É encontrado em ar condicionado de veículos antigos. Os modernos já não adotam mais esse gás CFC e é encontrado também em aerosóis, desodorantes. Vamos ver agora sobre a poluição sonora. A poluição sonora é medida através dos decibéis, né? O aparelho que mede os decibéis é o decibelímetro, para vocês saberem, tá? Agora, veja essa tabela de comparação, né, dos decibéis. Sendo até 55 decibéis, compara-se a uma conversa normal, né? É tranquilo e sem mal à saúde. Agora, se medir os decibéis, o barulho ali, né, constar de 56 a 90 decibéis, já compara-se a um secador de cabelo, né, ao barulho de um secador de cabelo.
já passa a ficar estressante. Já passa a ficar estressante. Agora, se medir os barulhos, né? Constar lá mais de 90 decibéis. Já compara-se a fogos de artifício, né? Aí já causa danos imediatos e irreversíveis à saúde, tá bom? Barulho de trovão também, relâmpago, ele passa tranquilamente, né, dos 90 decibéis, tá bom? Os gatos, cachorro, fica louco, né? Quando relampeia, cai algum raio ali perto ali, né? Os gatos e cachorro fica louco. Mas é isso aí. Se perguntar na prova, a partir de quantos decibéis causa mal à saúde? A partir de 90 decibéis já causa, né, danos imediatos e irreversíveis à saúde. E vale lembrar que a infração por excesso de ruídos é infração grave, que gera 5 pontos na carteira do motorista e multa de R$ 195,23 para pagar. Algumas recomendações, né? Desligar o motor nas paradas prolongadas, manter em dia a revisão e manutenção do veículo, observar a vida útil dos filtros de ar e de óleo do motor, verificar o estado de conservação do escapamento, não utilizar equipamentos sonoros indevidamente, ok? Algumas infrações comuns, né? Veja bem, usar o veículo para arremessar sobre os pedestres água ou detritos é uma infração média. Média, 4 pontos na carteira e R$ 130,16 para pagar da multa. Grava aí, usar o veículo para arremessar. Se fosse usar o veículo para ameaçar, seria gravíssima. Porém, está falando arremessar. Entendeu? Então, é média. 4 pontos na carteira. Atirar ou abandonar na via objetos ou substâncias. É infração média, 4 pontos na carteira. Usar a buzina de forma prolongada ou sucessiva ou nos horários e locais proibidos é uma infração leve que gera multa, né? E a infração leve ela gera 3 pontos na CNH do motorista. E vale lembrar que essa infração da buzina é muito cobrado na prova, hein? Muito boa mesmo. Vou até ler de novo para vocês aqui, ó. Usar a buzina de forma prolongada ou sucessiva ou nos horários e locais proibidos é uma infração leve que gera multa. Gravou aí? Usar equipamentos de som com frequência acima do permitido é uma infração grave que dá a retenção ali do veículo até que o motorista desligue o som. E a infração grave, ela gera 5 pontos na carteira do motorista. Transitar com o veículo danificando a via, derramando a carga, combustível ou óleo é uma infração gravíssima que dá a retenção do veículo e 7 pontos na carteira do motorista. E a infração gravíssima, ela gera multa no valor de R$ 293,47. Bom,
Agora vamos ver sobre os órgãos ambientais, tá joia? Vou explicar cada um deles para vocês. O IBAMA, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, ele é de nível federal, ele fiscaliza e aplica multas. O CONAMA, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, ele também é de nível federal, ele faz as regras, tá bom? O CISNAMA, o Sistema Nacional do Meio Ambiente, é a rede que junta todos os órgãos ambientais do Brasil, né? Da União, dos estados e municípios, define quem faz o que e como se articulam. O ISMA, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, ele é um órgão, né, que tem no município. O FIA, a Fundação Estadual do Meio Ambiente, é o órgão estadual. Ele atua em controle da poluição, tá joia? Áreas contaminadas, verifica a qualidade do ar. É um apoio técnico ao licenciamento estadual, tá joia? O órgão máximo é o CONAMA, o órgão fiscalizador é o IBAMA. Decora aí porque pode cair na prova. Já vi cair na prova. Agora, esse PROCONV aqui, o Programa de Controle da Poluição do Ar causada por veículos automotores. É de responsabilidade do CONAMA e do IBAMA. Programa de Controle da Poluição do Ar causada por veículos automotores. É um programa aí que estuda alguma maneira de reduzir, né, a poluição causada ali por veículos automotores. Agora vamos ver os tipos de combustíveis que existem, tá bom? Aí nós temos o diesel, a gasolina, o etanol, o GNV, que é o gás natural veicular. Hoje em dia tem também, né, os veículos elétricos, tá bom? Já está tendo bastante veículo elétrico. O que não está tendo muito é lugar para recarregar a bateria dos veículos, mas logo vai virar febre, entendeu? Tá tendo motos elétricas, bicicletas elétricas, carros elétricos. Tá evoluindo, tá evoluindo. Entre o diesel, a gasolina, o etanol e o GNV, qual que polui mais o meio ambiente? É o diesel. Gravou? O diesel polui mais o meio ambiente. Em primeira escala. Em segunda escala, a gasolina também polui bastante, mas o diesel polui mais. E qual deles polui menos? Em primeira escala, né? O GNV polui menos. Em segunda escala, o etanol polui menos. Você aí que tem carro flex, né, que anda na gasolina ou no etanol, no álcool, bora ver a relação entre o custo e benefício para ver qual que compensa mais usar no seu carro. É simples, basta fazer uma conta simples. Pega o preço do etanol, né? Parou no posto, pega o preço do etanol, divide pelo preço da gasolina. Depois multiplica vezes 100. Se o valor for maior que 70, abasteça com gasolina. Exemplo, vamos supor que o preço do etanol é R$ 3,50, aí divide pelo preço da gasolina, que é R$ 4,90, depois multiplica por 100.
né? Se o resultado for maior que 70, aqui deu 71, né? Vírgula 42. Quer dizer que compensa andar na gasolina, tá bom? Se desse menos do que 70, aí compensaria, né, abastecer no etanol, no álcool. Como deu mais de 70, aí compensa por a gasolina, tá joia? E quem me dera, né? Se o etanol fosse nesse preço ainda, né? Agora, veja aqui a matéria-prima do etanol, né? Como que ele é fabricado. O que vai na composição do etanol? Cana-de-açúcar, milho verde, batata doce, beterraba, tá bom? Joga tudo ali no caldeirão, ferve, esquenta, tritura, aí gera o etanol, entendeu? O etanol ele polui a metade se comparado com a gasolina, né? Só para vocês reforçar que o etanol ele polui menos do que a gasolina. Algumas peças do veículo que ajuda, né, que contribui ao meio ambiente. Todo veículo tem que ter, tá bom? Veja bem, o catalisador fica lá no escapamento do carro, ele serve para transformar gases nocivos em gases não nocivos ao meio ambiente, ou seja, gases perigosos em gases não perigosos, tá bom? Todo veículo tem que ter o catalisador no escapamento, vale até para moto. O canister ele serve para absorver os gases que evapora do tanque de combustível. Ele absorve os gases que evapora do tanque de combustível e reaproveita lá no motor do carro. Evita de dar cheiro de combustível, né, dentro do veículo. Tá joia? O canister. A injeção eletrônica, ela vai mandar o combustível mais o ar no motor, né? Ela vai espirrar ali, entendeu? Para o motor do veículo funcionar. Por que que ela contribui ao meio ambiente? Porque a injeção eletrônica, ela é mais econômica, né? Ela dosa melhor o combustível e o ar que são mandados dentro do motor do carro, entendeu? A injeção eletrônica, ela deixa o veículo mais econômico. Aí tem também o silenciador. Para que serve o silenciador nos veículos? Para reduzir os ruídos gerados pelo motor. O motor a combustão, ele explode o combustível, né, e gera muito ruído. Aí, para reduzir esses ruídos, tem que ter lá no escapamento do carro o silenciador, entendeu? Aí tem também o kit GNV, né? Aí tem que mudar todo o sistema de alimentação do motor do carro para poder, né, receber o gás natural veicular. É mais econômico para a gente abastecer. Deixa o carro mais econômico. Porém, é perigoso explodir, né? Porque tem que colocar um botijão de gás lá no porta-mala do carro, né? Daí já perde o porta-mala do carro, entendeu? Aí eu não sei se compensa muito. Aí vai de você, tá bom? Pessoal, só para reforçar agora, ó, o catalisador. Entra gases tóxicos no catalisador, ele transforma em gases não nocivos, né? Menos tóxicos. Tá joia? Grava aí. O catalisador ele transforma gases tóxicos em gases não nocivos ao meio ambiente. O canister ele absorve os gases
que evapora do tanque de combustível e reaproveita no motor do carro. A injeção eletrônica, ela dosa de maneira quase perfeita, né? Que nada é perfeito nesse mundo, né? Ela faz o controle melhor do combustível, né? Mais o ar que está sendo mandado lá no motor do carro para queimar, né? Para explodir. A injeção eletrônica torna o carro mais econômico em relação ao carburador, que é uma peça antiga gastona, tá bom? E tem também o silenciador, que fica no escapamento do carro para poder reduzir os ruídos gerados pelo motor. Cobrado na prova também, viu? E o kit GNV, tá vendo aqui, ó? Tem que colocar um botijão de gás no porta-mala do carro, né? Perde o porta-mala, tem que preparar o motor do carro para receber esse gás, entendeu? Deixa mais econômico, porém perde um pouco da potência do motor, né? Usar esse gás aqui, ó. E também corre o risco de explodir, tá? E para abastecer esse gás é mais barato do que a gasolina, tá bom? Produtos perigosos. Veja bem, o motorista, para ele carregar produtos perigosos nos veículos, né? O caminhão ali, é o seguinte, ele tem que ter esse curso aqui, ó, chamado MOP, Movimentação de Produtos Perigosos, tá joia? Porém, esse curso aí, o MOP, ele foi atualizado. Hoje em dia, ele é chamado também de MOP, né? Que significa movimentação, movimentação de produtos especiais, e tem também o CETPP, né? Que significa Curso Especializado de Transporte de Produtos Perigosos, e tem também o TPP, que é Transporte de Produtos Perigosos. Se perguntar na prova lá sobre do curso lá que precisa para transportar produtos perigosos, pode cair MOP, CETPP ou TPP, tá bom? Para a gente finalizar essa matéria, vamos ver agora algumas ações sustentáveis. Mantenha seu veículo sempre bem regulado, porque se o motor está bem regulado, ele vai poluir menos o meio ambiente, vai gastar menos combustível, tá joia? Evite acelerar desnecessariamente, tá bom? Ligou o motor do carro, deixa o motor ligado quietinho ali, ó, em torno de 1 a 2 minutinhos, né? Até o óleo interno ali do motor lubrificar todo o motor do carro, tá bom? Se você ligar o motor do carro e já acelerar com tudo, vai causar muito atrito nas peças móveis e vai diminuir o tempo de vida útil, né, do motor, tá bom? Opte sempre que possível pelo transporte coletivo, porque o ônibus, o transporte coletivo, carrega 45 passageiros, né? É melhor do que 45 passageiros, cada um no seu carro, né? Causando muita poluição. Então é melhor andar de ônibus. Não queime lixo. Separe o lixo de maneira correta para a reciclagem. Denuncie agressões ao meio ambiente. Utilize moderadamente o som automotivo. Muito bem, finalizamos a nossa aula de cidadania
e meio ambiente.